Graça e paz, igreja. Que o Senhor, nosso Deus, abençoe cada vida que adentrou nesse santuário nesta noite. Amém? Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia lá em 2 Crônicas, aliás, 1 Crônicas, capítulo 13. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos estar lendo alguns textos aqui. Primeiramente vamos ler 1 Crônica 13, versículo 12, 13 e 14. Aleluia. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Davi temeu a Deus naquele dia e perguntou: como trarei a mim a arca de Deus? Não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi. Antes a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Amém? Agora vamos lá em 1 Pedro. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 5 e versículo 9. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. O 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós apresentamos aqui diante do Senhor, Pai, a Tua palavra, o verbo, a Tua presença, o hálito do Senhor. E que nesta noite, Pai Santo, o Senhor venha manifestar a Tua graça, manifestar a Tua glória neste lugar, Pai, através da Tua palavra ministrada. E que o Teu Espírito, Pai, nos leve a entender o que o Senhor quer nos mostrar através da Tua palavra nesta noite. Fala conosco, meu Pai, porque nós queremos, meu Senhor, ser sacerdócio na Tua casa e levar a Tua presença, meu Pai. Porque, Pai amado, nós dependemos inteiramente do Senhor. Nós queremos estar, Senhor, sacrificando em obediência à Tua palavra, para fazermos, Pai, a Tua vontade. Por isso nós oramos, Pai, e entregamos nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, nós lemos aqui 1 Crônicas falando sobre a arca. Mas eu não vou falar quase nada sobre a arca. Eu quero falar sobre quem conduz a arca. Quem conduz a arca é o sacerdote. Por isso que aconteceu aquele acidente ali. Mas a arca tem que ser conduzida pelo sacerdote. O sacerdote é que ministra na casa de Deus. O sacerdote é que transporta a presença de Deus, porque a arca é a presença de Deus. A palavra diz que a arca é a presença de Deus, tá? Então aqui quem tem que conduzir a arca ou conduzir a presença de Deus são os sacerdotes. Agora vamos trazer para nós o sacerdócio. Hoje somos nós somos o sacerdócio, tá? Lá no Antigo Testamento, o sacerdócio foi instituído por Deus, tá? Através da lei de Moisés, a família de Levi, que era o sacerdote.
Agora hoje nós somos sacerdotes, somos todos os levitas. Nós somos levitas, nós somos sacerdotes para conduzir a presença de Deus. Tá? Então quando nós vimos aqui sobre o sacerdócio, então nós temos essa responsabilidade. O que é que nós lemos aqui em 2 Pedro? Ele diz aqui, no versículo 5, ele diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo. Irmãos, nós somos pedras vivas, porque ele está falando de templo. Está falando de templo, de edificação, está falando de crescimento, está falando de sair do fundamento que é Jesus Cristo e edificar a igreja do Senhor. E a responsabilidade de edificação da igreja é nossa, é minha, é sua. Tá? E como que nós vamos fazer esse trabalho de edificação? É justamente exercendo o sacerdócio. Lá no Antigo Testamento, o sacerdócio era uma linhagem. E também os reis, tá? Os reis eram ungidos reis através do sacerdote. Nós temos um privilégio. Nós somos ungidos sacerdotes através do rei. Você viu a diferença? Nós somos ungidos sacerdotes através do rei. E que rei? Ele diz aqui que nós somos sacerdotes reais. Se é reais, porque vem de rei. Então nós somos sacerdotes reais. E nós somos ungidos sacerdotes através do rei. Qual é o óleo da unção que nós somos ungidos? O Espírito Santo, o selo do chamado que nós temos. Amém? Então tenha consciência disso. Você é sacerdote, tá? Você é sacerdote em todos os aspectos. Você é sacerdote para ministrar a Deus. Você é sacerdote para ministrar às pessoas. Você é sacerdote para levar a palavra, levar a presença de Deus até as pessoas. Amém? Então, nós não estamos alheios a isso daqui. Nós somos sacerdotes com uma função e com uma missão, que é de ministrar, que é de levar a presença de Deus até aqueles que ainda não têm. Amém? Por isso nós estamos falando aqui. Aí Pedro falou que essa palavra é muito boa, eu gostei muito desta palavra, né? Que ele diz aqui, ó, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus. Ele nos chamou, então nós temos essa responsabilidade de oferecer o sacrifício ao Senhor. E como que é o sacrifício que eu devo oferecer ao Senhor? Nós temos sacrifício, o sacrifício é você deixar, isso que nós estamos fazendo hoje, nós estamos sacrificando o nosso tempo ao Senhor. Nós estamos vindo aqui exclusivamente para adorar o nosso Deus. Nós vimos aqui para ministrar ao nosso Deus. Nós vimos aqui para ser ministrado através do nosso Deus, através da presença do Espírito Santo. Então o sacerdote tem toda essa responsabilidade. No Antigo Testamento o sacerdote apresentava o povo a Deus. O sacerdote, essa era a ministração do sacerdote, levar o povo até Deus, fazer o sacrifício para eles, através dos pecados que eles cometiam. Então tinha as ofertas, o sacrifício que era feito para a libação do pecado. E agora nós também temos essa responsabilidade de trazer Deus e apresentar para as pessoas. Você está vendo como é que é? Como é que é um privilégio para nós? Nós temos essa responsabilidade de trazer Deus e apresentar às pessoas. Nós somos o canal que o Senhor, através de nós, o Senhor nos traz a tua palavra e nós. Como é que é o tempo, né, bispo? O tempo vertical é o. E depois tem o. Então é isso daí. Nós somos esse sacerdócio. E você vem no verso 9. O verso 9 diz que: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real. Isso é sacerdócio real porque vem de rei.
então o rei é que nos ungiu. Tá? E nós temos essa responsabilidade. A edificação da igreja. Falamos de pedra viva. Pedra viva são pessoas. A edificação da igreja. E como é que nós vamos conseguir edificar essa igreja? É justamente através da nossa unidade. É através da nossa força, através daquilo que nós ajuntamos, nós estamos juntos para conquistar pessoas, que as pessoas são os tijolos que são edificados a igreja. Porque a igreja do Senhor não é apenas esse templo, mas é a minha vida e a sua vida. E quanto mais vida vem, mais a igreja será edificada. Amém? Nós falamos esses dias nós estamos fazendo o curso, nós falamos sobre liderança, falamos sobre um monte de coisas aqui que nós estamos aprendendo, né? E aí nós estávamos falando sobre os apostolados, sobre as pessoas que são chamadas para ser apóstolo. Apóstolo é base, e a base é aquele que não aparece, tá? Então, a nossa liderança, ele é a base que nos ensina para que nós sejamos edificados em cima desta base do conhecimento de Deus, tá? E aí então a palavra diz assim, que o Senhor chamou, olha só como é que é as coisas. O Senhor chamou primeiro apóstolos, depois profetas, depois evangelista, depois pastores, mestres e doutores. Agora, a gente vê assim, parece que quem está em primeiro lugar seria, quer dizer, que está mais em cima seria apóstolo, mas na verdade é ao contrário, o apóstolo é a base, tá? É a base. Então nós estamos firmados em cima destes princípios, destes ministérios, para agir e para fazer com que a igreja do Senhor seja edificada através do conhecimento, através da palavra, através da transmissão e através do poder do Espírito Santo que nos leva a ministrar a palavra de Deus. Amém? Eu só dei uma pincelada aqui porque não estou pregando, estou só passando isso daqui, mas para que nós saibamos a nossa responsabilidade com a igreja do Senhor. Então, se eu tenho sacrifício, eu preciso sacrificar para o Senhor, então é hora de nós fazermos isso para que a igreja do Senhor seja expandida, para que a igreja do Senhor cresça, que nós não sejamos só que recebemos, nós precisamos de compartilhar aquilo que nós recebemos. E você vai compartilhar através da sua vida, através da sua oração, através da sua intercessão por outras pessoas, orando pela sua rua, orando pelo seu bairro, orando pela sua quadra onde você mora. Meu Senhor, pedindo a Deus para que essas pessoas sejam salvas, para que aonde nós estamos tem que ser um lugar abençoado. Tá? Então você é responsável por cada lugar que você está, cada um de nós onde estamos, nós somos responsáveis por interceder por aquele povo. Irmãos, nós vemos que tem bairros que são dizendo que as pessoas dizem, mas aquele bairro ali, mas se você mora lá, você tem a responsabilidade de orar, de interceder por aquele pessoal, porque o Senhor ama cada um, por mais difícil que ele seja, por mais faça as coisas erradas, mas o amor do Senhor está sobre eles também. E para Deus não tem passado, para Deus tem daqui para frente. Porque quando nós aceitamos Jesus, não interessa o que você fez, os seus pecados são perdoados, e a palavra diz que é lançado no mar do esquecimento. Então nós precisamos realmente de interceder por essa pessoa, para que a misericórdia do Senhor os alcance, para que eles venham estar conosco. E tem essas pessoas que, às vezes, essas pessoas que cometeram tanto mal, são gentes que vão para pregar, às vezes até mais do que a mim e do que você, né? Que nem eu já te falando aqui, eu conheci um pastor, chama pastor Paulo Canuto. Ele era um membro da tal Falange Vermelha do Rio de Janeiro, e ele converteu. Ele conta a história dele. A mãe dele era uma crente, e a mãe dele dizia que saía para a rua, ficava para lá, voltava toda madrugada, mas quando ele chegava em casa, ele nunca encontrava a mãe dele dormindo, só a mãe dele orando. Aí tinha uma irmã na igreja da mãe dele que sempre falava para ele, você vai ser um pregador. Ele fala, que pregador coisa nenhuma, eu não vou ser não.
Ele, você é filho de Deus. Eu não sou filho de Deus. Ele falava assim, dizendo que ele falava assim: eu não sou filho de Deus. Só faço coisas que não prestam. Então eu não sou filho de Deus. Ela falou assim: mas eu ainda vou ver você pregando a palavra de Deus. E passou, irmãos, olha como é que Deus trabalha. E aquela mãe orando, né? Dizendo que um dia, ele tem o testemunho que um dia o pai dele brigou com ele. O pai dele era nordestino e veio com uma faca para sangrar ele, o pai. A mãe dele levantou a mão e a faca caiu da mão do pai dele e caiu para lá. E naquela hora ele apartou. Aí ele pegou uma enfermidade, ele veio fazer um tratamento em Maringá. Em Maringá ele converteu. Hoje ele é um cara que ele prega para todos os continentes. Ele é um grande pregador da palavra de Deus. E o irmão Luiz conheceu ele, e ele orava pelas pessoas, quer dizer, ele ora pelas pessoas e as pessoas são curadas. Um dia ele chamou na igreja lá, ele tinha uma particularidade. Ele dizia assim: hoje eu vou orar para as pessoas que têm hérnia. Ele chamou todos que tinham hérnia. Tinha cara que tinha cada caroço na barriga desse tamanho assim, né? E ele falou: vem todo mundo aqui. E as pessoas foram. Quando ele terminou de orar, ninguém tinha hérnia, mas todo mundo tinha sarado das suas hérnias. Por quê? O Senhor chama. Então, por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós precisamos de orar por estas pessoas, por mais más que elas são. Mas o Senhor pode mudar. Eu não posso, nem você, talvez. Mas o Senhor pode. Porque o Senhor pode todas as coisas. Amém? Então, por isso nós precisamos de investir na obra. Investir na obra do Senhor, né? Com sacrifício. Como terminando aqui no versículo 9. Tá. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, é isso que nós precisamos de anunciar. É isso que nós precisamos de anunciar, tá? Então, e como que nós vamos anunciar? Nós vamos anunciar contribuindo e fazendo a obra do Senhor conforme nós devemos fazer. E nessa noite, você está convocado a fazer a sua oferta na presença de Deus. Nesta noite, você vai estar recebendo um envelope e você está investindo nesta obra para que as pessoas sejam alcançadas através daquilo que você está contribuindo na obra do Senhor, através do seu sacrifício. Amém? Através do seu sacrifício, você estará contribuindo para que estas pessoas recebam a palavra do Senhor. Aleluia.